nos abençoe, nos ilumine e que faça com que a gente tenha um bom trabalho nessa noite com a companhia desses amigos espirituais que estão aqui já nos esperando há muito tempo, que prepararam todo esse ambiente gostoso para nós. Vamos aos recadinhos da noite. Primeiramente, todo mundo pegou o papelzinho que ela está entregando ali? Tá, então, aumenta lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá indo bem. Todo mundo pegou o papelzinho, ela está distribuindo. Quem não pegou, já pega aí que vai ter um sorteio do livro no final. Hoje a gente não vai precisar ficar vendo quem é, então vai ter o sorteio no final. Quem não pegou, já pede para ela ali que ela já entrega para vocês. Tá? Vamos lá. O grupo de estudo Joana de Ângeles é um estudo que acontece às sextas-feiras, toda segunda e quarta sexta-feira do mês. Ele começa às 20h45 e termina às 22 horas. Esse é o nosso happy hour. Sabe, aquela oportunidade da gente fazer algo diferente à sexta-feira. Então, a gente tem 2 sexta-feiras no mês, a segunda e a quarta sexta-feira do mês. A gente vai entrar no Zoom e vai estudar. Ao invés de fazer um happy hour diferente, nós vamos nos abagajar de conhecimento. Então, quem puder, pode participar, né? Fazer a inscrição, pode mandar mensagem no WhatsApp da livraria, que aí eles te passam os contatos certinho, que nós temos a Rosângela, a Raquel e a Ana Maria, que coordenam este curso, que é um curso bem bacana para a gente participar e aprender um pouco mais. E estudar a Joana de Ângeles faz toda a diferença. Temos o grupo de estudo Boa Nova, que é o nosso grupo de estudo que acontece às terças-feiras. Estuda o Evangelho ponto a ponto, sem pressa, sempre debatendo de uma forma mais filosófica, para a gente entender, né, as passagens de Jesus, quando ele veio para cá, e pôr em prática os ensinamentos dele. E um convite muito especial, a evangelização infanto-juvenil e a nossa mocidade, para a gente dar uma direção melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Tragam essas crianças aqui no domingo de manhã, para estudar, para aprender o Evangelho. Nós temos... Cadê? Eu estava vendo a Tânia ali agora, ela sumiu. Eu lembro que há um tempo atrás eu até fiz parte... Ah, está aqui, ó, se escondeu. É que a filha dela está aqui, né? Quando eu fiz parte da mocidade, a gente fez junto um tempinho, né? Porque ela ficou muito mais na evangelização, que o povo da evangelização antes não queria mudar para a mocidade. Eles ficavam na pré-mocidade uma vida e não queria ir. Por quê? Porque a evangelização era às 9h e a mocidade era às 10h30. Agora é tudo junto, é tudo 9 horas da manhã. Então é só trazer os jovens aqui, as crianças, leva no andar superior. Temos coordenadores fantásticos, é muito legal. O meu filho, quando eu pego ele, que eu vou pegar ele sexta, ele já fala, nós vamos lá domingo? Pai, eu falo, vamos, porque ele gosta, é uma interação boa. Então é bem bacana a gente trazer as nossas crianças, os nossos jovens para fazer parte. E um pedido hoje especial. Nós já passamos do final do ano, aquela quantidade maior que vinha dos alimentos da cesta básica. Na nossa segunda-feira é o espaguete, o macarrão. Quem puder traz, contribui, porque nós terminamos o mês de março apertado, tivemos que pegar até um pouco do nosso caixa para completar as cestas básicas. Então, quem puder, esse é o nosso grande pedido de hoje. Tragam. Hoje, de segunda-feira, é o macarrão, como a Marisaura fala. O espaguete rende um pouco mais, quem puder trazer, mas qualquer um outro item que puder trazer vai nos ajudar muito. Vamos passar para os trabalhadores da noite. O Carlos Alberto vai fazer a leitura do Evangelho e a mensagem e a prece inicial. O Rubens vai fazer as vibrações gerais e as vibrações do passe. A Marisaura vai fazer as vibrações das águas e a prece final. E hoje, para falar do livro do mês, só falando, o livro do mês é Jesus no Lar, Chico Xavier e o Nélio Lúcio. Este livro está fazendo um grande sucesso, porque hoje é o último dia, né, do que vem falando, começou a semana passada, tudo já esgotou na livraria. Já não tem mais hoje, mas a gente foi informado que terça ou quarta-feira vai chegar uma nova remessa para vender, porque o livro é muito bom. E, para falar dele, nosso amigo Francisco, que já veio, já falou muitas vezes com a gente, o Francisco Deiana sempre
fala com muita clareza e vem explanar esse livro para nós. Vamos recebê-lo com o nosso coração, com o nosso carinho, para que ele passe para nós todo o conteúdo gostoso que tem nesse livro. E só uma pergunta, quem está vindo hoje pela primeira vez? Tem alguém? Oh, muito bom, gente nova na casa. Sejam muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida no final, pode procurar a gente aqui na mesa. Né? Tem eu, Heleninha, Marisaura, toda essa turma que está aqui. E aqueles que estão na ponta da fileira também, que vão aplicar os passes, podem conversar com eles para tirar as dúvidas, se caso tenha alguma dúvida no final. Ok? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, que a gente tenha um bom trabalho essa noite. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe. A mensagem do periódico Reformador, outubro de 1948, é chamado Jesus no Lar. Ela é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. E a comunidade melhora e eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem edificado em Jesus Cristo, depende a melhoria e a redenção do mundo. Agora, ele fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. O item 10, citando: aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas, item 12, capítulo 47, versículo 48. Agora o item 12, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido, o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre aquelas que o leem, quantas não o compreendem. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, o nosso sagrado arquiteto do universo, e pedimos, na realidade, suplicamos ao nosso Pai que sejamos amparados nesta noite, abrindo nossas mentes, nossos corações, nossos sentimentos, e que todo o aprendizado que o nosso irmãozinho Francisco irá nos irá aconselhar com tanta sabedoria, seja inspirado e que ele seja inspirado a passar tudo aquilo que necessitamos assistir, aprender, aliás. Assim seja. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de segunda-feira. Agradeço muito o convite da equipe. E hoje, como foi antecipado, vamos falar sobre o livro do mês, O Jesus no Lar, de autoria do espírito Nélio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. A primeira edição desse livro foi
publicada em 1950. Ele tem 50 capítulos e na edição que estava vendo na livraria até ontem e vai ser continuada a partir dessa semana, é a 23ª impressão da 37ª edição, tem 156 páginas. Aqui o livro no formato que está sendo publicado agora. Para você ter uma ideia, até o momento, de acordo com informações da Federação Espírita Brasileira, já foram publicados 567 mil exemplares desse livro. O que significa isso? Só posso dizer para todos aqui o seguinte: da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, só 3 livros tiveram tiragem maior do que esse livro. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Todos os outros têm tiragem inferior. E dos romances de Emmanuel, dos 5 grandes romances, só Nosso Lar e Paulo Estevão tiveram mais exemplares. Para ter ideia de quão grande é este pequeno livrinho, quão importante a leitura, enquanto já foi divulgado nesses 75 anos. Antes de nós iniciarmos a nossa degustação, como eu costumo dizer, vamos conhecer um pouco dos bastidores do recebimento desse livro e um pouquinho também sobre o autor espiritual, que é o Neio Lúcio, que ele não é muito conhecido, mesmo no meio espírita. Muitas obras psicografadas por Chico Xavier foram recebidas durante o período em que ele era funcionário do Ministério da Agricultura e trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, onde ele nasceu. E ele cumpria uma rigorosa rotina de trabalho, dedicando-se à psicografia somente nos momentos de descanso dele, que eram muito poucos. A partir de 1935 até 1952, o Chico comparecia aos cultos semanais do Evangelho no Lar do grupo doméstico Arthur Joviano, na série da Fazenda Modelo, realizado na família do zootecnista Rômulo Joviano, que era chefe da fazenda e, portanto, o chefe do Chico Xavier. Aqui na tela nós temos uma fotografia que mostra o Chico de pé, com cerca de 40 anos, o Rômulo Joviano, sentado ao lado de sua esposa Maria, e sua filha, Wanda Amorim Joviano, que anos mais tarde será responsável por organizar livros coletando mensagens recebidas pelo Arthur Joviano e pelo Neio Lúcio, vamos ver que é o mesmo espírito, e foram psicografadas pelo Chico Xavier. Bom, o Rômulo Joviano, ele era filho do Arthur Joviano, que dava nome ao grupo, né, que tinha desencarnado um pouquinho antes, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Arthur Joviano, no século II da nossa era, ele envergou as vestes carnais de Quinéio Lúcio, que é uma figura ímpar no romance 50 anos depois, também de autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E depois, adotando o nome de Neio Lúcio, é o autor espiritual do livro que hoje apresentamos, O Jesus no Lar. Na tela, nós vemos a capa da primeira edição de 1950, que nós conseguimos obter lá na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, lá de Brasília, que tivemos a oportunidade de recentemente visitar. E aqui a foto do Arthur Joviano, cerca de 10 anos antes do desencarne dele. Bem, durante as reuniões desse grupo, tanto o Arthur Joviano quanto o Emmanuel vinham dar notícias, vinham dar opiniões, falar detalhes sobre a obra que o Chico vinha recebendo. Muitos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, alguns dos romances do Emmanuel, alguns livros do Humberto de Campos, e eles diziam informações dos bastidores da obra. O autor espiritual Neio Lúcio, quem foi ele, afinal de contas? Emmanuel registra o perfil do Quinéio Lúcio, como dissemos, na obra 50 anos depois, e aparece, se nós olharmos no segundo capítulo da primeira parte. Olha o que diz Emmanuel a respeito de Quinéio Lúcio. Dentre toda a multidão, destacava-se o vulto do venerando Quinéio Lúcio, aureolado pelos seus cabelos brancos, que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno da sua personalidade vibrante de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar. Quinéio Lúcio soubera desprezar todas as posições de domínio, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo do seu serviço à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos dos seus senhores,
além de muitas outras obras de benemerência social em prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome era respeitado, não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, que era onde circulava a nobreza, mas também na Suburra, onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas. Quinei Lúcio era pai do personagem Elvídio Lúcio e avô de Célia, jovem que vivenciou as lições de Jesus de maneira profunda e era muito ligado ao avô Quinei Lúcio. Quinei Lúcio desencarna no ano 133 da nossa era, com cerca de 77 anos. Séculos depois, nós vamos encontrá-lo na personalidade do professor Jacques Duchelles Davenport, no romance Renúncia, também de Emmanuel, psicografado por Chico, cuja trama se desenrola no final do século XVII, início do século XVIII, envolvendo vários dos personagens retratados no livro 50 anos depois, dentre eles Célia, que volta como a inesquecível Alcíone. Quem leu o livro Renúncia sabe o quão importante e quão sublime foi esse personagem na história. O mesmo espírito renasce em terras brasileiras no ano de 1862, na cidade de Barra Mansa, no Vale do Médio Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. Em 1891, ele se casa com a dona Francisca Rocha, de quem teve 9 filhos, e Rômulo era o seu filho mais velho, aquele que depois seria dirigente da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava. Espírito sempre fiel ao ideal do ensino e da educação, ele foi responsável pela primeira reforma do ensino primário no estado de Minas Gerais, contribuindo ativamente para a formação de uma nova diretriz de educação no início do século XX, com o programa de ensino de 1906, um método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e a escrever. Professor de português da Escola Normal de Belo Horizonte, membro do Conselho Técnico de Instrução do Estado de Minas Gerais, foi autor de diversas obras didáticas utilizadas em escolas públicas e privadas daquela cidade. Transfere-se em 1918, aos 56 anos, para o Rio de Janeiro, onde prossegue atuando na área de ensino. Por ocasião do seu desencarne, ele ocupava o cargo de superintendente de instrução pública do então Distrito Federal. Semeador de luz na alma da infância e da mocidade, assim a ele se refere Humberto de Campos, por ocasião do transcurso do 10º aniversário do desencarne dele, em 1944, Arthur Joviano desencarna no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro de 1934. Nos anos que se seguiram, como Neio Lúcio, ele editou diversas obras a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do catálogo da Federação Espírita. São elas a Mensagem do Pequeno Morto, de 1946, o Alvorada Cristã, de 1948, Jesus no Lar, que estamos apresentando, que é de 1950, a coletânea A Vida Fala 1, A Vida Fala 2 e A Vida Fala 3, sendo livros voltados para o público infantil, com histórias muito interessantes, como o título, por exemplo, O Elogio da Abelha, O Burro de Carga, A Galinha Afetuosa, O Carneiro Revoltado. São histórias muito interessantes para as crianças, muito simples e bem ilustradas, né? Pela capa e pelos desenhos bonitinhos que a gente vê, dá para perceber o conteúdo desses livros que foram publicados na década de 1970. Destacamos também 3 livros contendo coletâneas de mensagens recebidas em períodos diversos. O Sementeira de Luz, que contém mensagens recebidas entre 1935 e 1949. O Sementeira da Paz, que contém mensagens entre 46 e 48. A Colheita do Bem, mensagens recebidas entre 1949 e 1952. Os 3 livros foram organizados pela Wanda Morim Joviano, que, como vimos, era neta do Arthur Joviano. Em 1949, em setembro de 49, após ter sido concluída a recepção do livro Jesus no Lar, que era o 3º livro que o Neio Lúcio trazia à luz, Arthur Joviano dita uma mensagem a Chico Xavier, onde ele revela a razão pela qual ele assinou as suas obras mediúnicas como Neio Lúcio, e não como Arthur Joviano. Observemos a humildade do nobre educador. Meus caros filhos, que Deus abençoe a vocês, concedendo-lhes muita paz.
Rendo graças ao Senhor por haver terminado tranquilamente um novo esforço, muito particularmente destinado aos nossos núcleos familiares de estudos evangélicos, que é o foco do nosso livro, Jesus no Lar. Sinto-me sinceramente satisfeito e agradeço feliz a colaboração e o apoio que vocês me proporcionaram. Por mais de 10 anos observei a atitude dos nossos, a fim de verificar se o professor Joviano poderia seguir adiante, com o desejado desassombro na luta, mas depois de 2 lustros de meditação e esforço mútuo, concluí que o professor Mineiro não devia sobreviver, pelo menos por enquanto, nos círculos da mente infanto-juvenil de nosso pátrio lar. Mas nem Lúcio poderia disputar essa posição de cooperador, e com a graça de Jesus, alcancei o meu objetivo. Bem, meus amigos, vamos agora passar rapidamente a degustação do livro, que, como nós dissemos, o tema central são os ensinamentos do Mestre Jesus. Para tanto, o Espírito Meio Lúcio seleciona 50 passagens retratando lições do Cristo junto a seus apóstolos, amigos e familiares, e reuniões na casa de Simão Pedro, transmitindo ensinamentos de elevado valor moral, constituindo-se, portanto, o registro dos primeiros cultos do Evangelho no lar. Partindo sempre de uma questão levantada por algum dos apóstolos, ou por ele mesmo apresentada, o Mestre Jesus desenvolve diversas questões de cunho moral, com exemplos e pequenas histórias alegóricas de simples entendimento, trazendo ensinamentos que possibilitam um aprendizado evolutivo e conduzem ao reino de Deus. Vale ressaltar que, apesar do Mestre tratar desses temas, que lhe foram trazidos há 20 séculos, e de que esse livro ter sido recebido há mais de 75 anos, os ensinamentos que estão contidos, assim como as passagens que são trazidas, são extremamente atuais. Nós selecionamos algumas passagens, 5 delas, para a nossa degustação. Logo no primeiro capítulo, que se intitula O Culto Cristão no Lar, o Mestre destaca a importância do lar diante do mundo e a necessidade de nele instalar a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento, ressaltando que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Nós vamos ver que em várias passagens desse livro, o Mestre Jesus ressalta a importância do nosso lar, a importância da convivência com nossos familiares. Certamente, muitos aqui devem ter ouvido falar, tenho certeza que aqui ninguém pensou isso, mas alguém já ouviu falar que nasceu na família errada, né? Aqui duvido que alguém tenha pensado isso, mas lá fora tem gente que pensa isso. Meus amigos, nós nunca nascemos na família errada. Nós estamos na família certa, no lugar certo e no momento certo, por mais complexo que a situação possa parecer. O nosso planejamento reencarnatório é feito com muito cuidado. Nós nos esquecemos dos compromissos, mas tem sempre um bom amigo do lado nos relembrando disso. Então vamos ver aqui algumas passagens que mostram certos detalhes que às vezes nós nos esquecemos. Ele enfatiza que a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos e que se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, aquele que estaria ao nosso lado, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Ao encerrar a preleção, Jesus convida os familiares do apóstolo Simão Pedro à palestra edificante, à meditação, desenrola os escritos da sabedoria e abre na terra o primeiro culto cristão no lar. Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Esse é o questionamento da sogra de Simão Pedro, a partir do qual o mestre amorosamente ensina que o lar é a escola de almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade, enfatizando que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou forno reparador. É o que nos parece aflição, o sofrimento dele, é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí
no lar, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são as nossas, observando o defeito dos outros e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Destacamos ali, somente no lar, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. No 6º capítulo, que se chama Instrumentos da Perfeição, aproveitando problemas familiares levantados também por Simão Pedro, o mestre traz importantes ensinamentos sobre os conflitos com a parentela, que certamente ninguém tem aqui, é só para ilustrar que nós trouxemos esse capítulo aqui, né? Indicando que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com o recurso dos outros, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Os parentes próximos, assim, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço na humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. E conclui, se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Isso para nós lembrarmos, né? O parente difícil, o irmão difícil, o filho difícil, a sogra, os parentes todos. Muita gente fala assim, eu não consigo viver a minha vida, né? Só que esquecemos que tudo isso, o pai, o filho, a irmã, o cunhado, a sogra, o amigo mais próximo, tudo isso faz parte da nossa vida. Esta é a nossa vida. No capítulo 30, ele chama de a regra de ajudar, aproveitando uma dúvida de João, sobre qual seria a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. O mestre nos relembra que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver, e que, em razão disso, devemos aprender a cortesia fraternal para com todos. Ele alerta, ainda, que a tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, que precisa de bom ânimo e não de tristeza, e nos exorta a deixar que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o nosso coração em favor do círculo de luta que vivemos, pois o amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Que façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. E ele conclui que a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Destacamos, por fim, agora, o capítulo 45, se chama o imperativo da ação, quando o mestre traz elucidações ao questionamento de 9 de seus 12 apóstolos sobre as necessidades de preparação para o reino divino. O que era, em essência? Os apóstolos perguntavam, o que será que nós devemos fazer para honrar o Pai e servir ao Pai? Será que devemos ficar longe, nos isolarmos, ficarmos orando longe desse mundo tão impuro, tão imperfeito? E Jesus nos esclarece que se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa se distanciar do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? E ele reitera que o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental,
e não da inércia, do isolamento. Ele nos concita a seguir adiante, e através de nossas obras, de nossas palavras. E ele conclui que amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas, com ação e não com inércia. Ele conclui que servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Em suma, é o maior mandamento de Deus que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A regra é muito simples. Meus amigos, o livro do mês, a par do seu riquíssimo conteúdo, ele nos relembra a importância do culto do Evangelho no lar. Emmanuel ressalta, no prefácio do livro, que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. De fato, quando Cristo adentra o nosso lar, ele modifica a paisagem espiritual. Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pela convivência familiar, descobrem sintomas de identificação e necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, acendem ancestralidades para o futuro, a iluminar as sombras que hoje possamos vivenciar. O culto do Evangelho no lar proporciona paz e serenidade, equilíbrio e luz, identificando e beneficiando todos que dele participam e que habitam nesse lar, valendo lembrar que não apenas os encarnados são beneficiados, mas também todos os desencarnados que fazem parte desse núcleo e precisam de amparo, de conforto, de ensinamento, de alívio. Assim, meus queridos, inquestionavelmente, o culto do Evangelho do lar é uma necessidade para todos nós e nos proporciona a oportunidade de compreendê-lo em espírito e verdade. E o que é isso? É com sinceridade e fé. É honrando e rendendo graças profundamente, envolvendo todo o nosso ser, de modo que possamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, o que é importantíssimo para a nossa reforma íntima, que tanto falamos aqui nesta casa. Ensinamento do Evangelho de Jesus, ajudando-nos com a nossa reforma íntima. Finalizando, Emmanuel, uma mensagem recebida por Chico, em 1950, ele faz interessante comparação ao mencionar que no santuário familiar nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé, bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que nossa vida seja uma revelação de Jesus. Acendamos, portanto, meus amigos, o sol do Evangelho em nossas casas. Reunamos-nos com os nossos para orar, e jamais triunfarão as trevas em nosso lar, em nossa família, em nosso coração. Jesus no lar, por seu conteúdo, repleto de ensinamentos e reflexões, é um excelente acessório que recomendamos como literatura complementar na realização do culto do Evangelho no lar. Esperamos assim que a nossa degustação, nossa pequena degustação, tenha servido para despertar o interesse na leitura desta bela e iluminada obra do mundo maior e ainda para relembrar a importância do culto do Evangelho no lar como valioso instrumento para a harmonia, para a paz, para a serenidade de nossos ambientes domésticos. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Francisco, muito obrigado pelas palavras, pelo conhecimento trazido a todos nós. E vamos dar sequência aos trabalhos com a realização dos passes e logo mais em seguida as vibrações. Pedimos aos médiuns que tomem já seus locais para que junto com o plano maior
possam trazer todo o bálsamo de cura aos corações de cada um de nós. Já podemos iniciar então? E todos nós vamos mentalizando Jesus à nossa frente, aquela luz esplendorosa. Luz esta que vem, entra pelo nosso coronário e vai se espalhando pelos nossos centros energéticos. Os mentores que aqui se encontram, já sabedores de nossas necessidades, quer sejam elas de ordem física, de ordem psíquica, espiritual, orgânica, material, sentimental, já trabalham no intuito de estabilizar, de trazer aquilo que precisamos. Jesus, quando aqui esteve, disse para que elevássemos o pensamento a Deus e orássemos, falássemos com Ele. E aqui estamos, Senhor Jesus, pedindo humildemente, olha por nós, que esta luz que envolve a cada um de nós neste momento, possa ser um alento, um alívio, possa nos auxiliar a encontrarmos um caminho, uma resposta, possa trazer a tão esperada cura, possa nos auxiliar a termos melhores pensamentos durante nossos dias, possa nos inspirar, nos fortalecer, a nos sentirmos úteis, a termos a energia, a vibração e a certeza de que daqui a pouco tudo vai ficar bem. Agradecemos imensamente ao mentor amigo, à equipe amiga, que se dirige até esta casa de paz e amor, esta casa de luz, para nos auxiliar. Que possa essas energias envolver todo o nosso ser. E agora, depois de tanto recebido, vamos para as vibrações doar um pouco de tudo aquilo que recebemos. Pedimos, Senhor Jesus, luz para o planeta Terra, que atravessa um momento delicado, onde nações se rebelam contra nações, estouram guerras em todos os cantos. Pedimos que envolva os dirigentes no sentido de que sentem e cheguem a um acordo. A todos os irmãos que sofrem as consequências, muitos perdendo tudo, perdendo entes queridos, sejam abraçados neste momento, sejam fortalecidos e que não percam a fé. Pedimos pelo nosso Brasil, este país que também atravessa momentos difíceis, se não nas guerras gigantescas, mas nas guerras do dia a dia, muitas vezes nos lares desajustados, onde entes queridos que deveriam ter o carinho, o respeito, a admiração, o amor, mal se falam. Permita, possa esses missionários de luz aí chegar e auxiliar para que compreendamos o sentido da vida, compreendamos que um depende do outro. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que olhe pelos irmãos enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito, seja num leito hospitalar, seja em uma casa, onde quer que seja, que possam receber a cura necessária.
pedimos pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, que tenham a felicidade de encontrar boas pessoas pelos caminhos, que possam lhes abrir as portas, que nós, pais, saibamos como educá-los, porque eles ajudarão a levar este planeta para o planeta de regeneração. Agradecemos pelos nossos trabalhos, pelos colegas que lá estão. Agradecemos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares e pedimos humildemente que vá até nossa casa, visite cada cômodo, cada cantinho lá existente, e que toda força menos feliz que por um motivo ou outro lá se encontrar sejam amparados, esclarecidos e que levem todas as energias menos felizes. Olha, cada ente querido que lá está, abençoa cada um deles e pedimos por nós mesmos, seres ainda pequenos, falíveis, mas que estamos buscando aprender com seus ensinamentos e que recebamos agora nesse instante o abraço fraterno e carinhoso de nossos mentores. Que assim seja. Amém. Enquanto aguardamos o término dos passes lá atrás, vamos mentalizando as nossas águas, vamos mentalizando a água do planeta Terra, as cachoeiras, os rios, os lagos, os oceanos. Vamos mentalizar a chuva, que ela possa cair calma e tranquila, sem fazer estragos, trazendo para o planeta todos os benefícios para a colheita, para matar a sede, para que todos possam se beneficiar destas águas que correm vagarosamente no leito de todas as nascentes. E agora nós vamos mentalizar a água que nós trouxemos ou a água que está em casa, pedindo à equipe do Paz e Amor espiritual que trabalha para a fluidificação desta água, que possa trazer para cada vasilhame as seivas das florestas, os medicamentos dos laboratórios, e assim essa água se torne um medicamento para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental e para o nosso corpo espiritual. Que esta água, ela possa trazer para nós a paz, a serenidade, a tranquilidade, as boas decisões. E assim, nós vamos mentalizando também toda a água do planeta Terra, pedindo para aqueles países que estão há muito tempo sem a chuva, que a misericórdia divina possa fazer ali chover, e aonde estão com enchentes, que essas chuvas possam ser mais amenas. Agradecendo a Jesus esta oportunidade de poder vibrar, de poder mentalizar
a água que mata a sede de toda a população do planeta Terra, nós vamos encerrando o nosso trabalho, agradecendo ao expositor que veio nos falar da mensagem de Jesus, as vibrações gerais, e vamos agradecer ao plano espiritual que aqui preparou com tanto carinho este trabalho, desde cedo, preparou todo paz e amor, e nós vamos envolvendo toda a diretoria, todos os trabalhadores e todo o público que passa semanalmente por esta casa de paz e amor. Que todos tenhamos uma semana de muita luz, que na próxima segunda-feira todos possam trazer uma boa notícia, com muita alegria, com muita paz no coração. Vamos nos lembrando que nada é por acaso e que na vida tudo passa. Passam as alegrias, as tristezas, os sofrimentos. Só não passa o amor de Deus, o amor de Jesus, de Maria, por todos nós. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre, e que todos tenham retorno para seus lares em segurança. Não vamos sair porque nós vamos ter o sorteio do livro. Que Jesus abençoe a cada um que aqui está e que está nos assistindo pelas redes sociais. Bem, vamos lá. Deixa eu botar um pouco aqui, ó. Todo mundo com a cartelinha na mão? Então vamos lá, hein? Primeira tirada. Número 132. 132. Já saiu na primeira fileira aqui, ó, gente. Obrigado, pessoal. Por favor, antes de restituam as cartelinhas na saída para que nós possamos utilizá-las em outros trabalhos. Muita paz e luz a todos.